Tem coisas que às vezes eu venho dizer aqui e eu acho que incomoda muita gente também quando essas pessoas chegam nos meus vídeos. Mas a gente tá aqui pra gente falar a verdade, a gente vem aqui pra trazer informação, a gente vem aqui pra trazer conhecimento. E quando a gente se empenha pra trazer o conhecimento, a gente tem que desmentir algumas coisas que acontecem por aí, certo? Então vamos nos aprofundar. Porque transformaram a espiritualidade numa prisão. Estão transformando a espiritualidade numa prisão. Pegaram uma força viva, uma força ancestral, uma força que nasceu da resistência, da dor, da perseguição, da cura, da sobrevivência, e transformaram tudo isso num manual de regras. Pegaram tudo isso e colocaram dentro de um potinho e fecharam ali, como se aquilo ali fosse uma receita de bolo. Um terror psicológico religioso. Hoje, dentro de muitos espaços que a gente frequenta, que a gente entra, você escuta as seguintes coisas: isso não pode, isso tá errado, sem isso a entidade ela não vai vir, sem esse fundamento você corre riscos, sem terreiro você não pode desenvolver, porque você não vai conseguir, sem Alguidá, Exu não vai aceitar a sua oferenda. Sério isso, gente? São as coisas que eu andei escutando por aí. Não só por aí, mas na internet também. E vem de pessoas mais velhas, tá? Fazendo esse tipo de coisa. É muito complicado. O que a gente deve escutar que é essencial? Respeito, a consciência, a conexão, escutar a responsabilidade e a verdade espiritual. E eu vou falar uma coisa que muita gente não tem coragem de falar, porque tem gente que gosta de não falar a verdade. Porque assim, muita gente, elas não defendem o fundamento. Elas defendem o poder, o controle, a hierarquia daquilo, a dependência. E é isso que essas pessoas defendem. Existe uma diferença muito grande entre orientação séria e amedrontamento religioso. Existe muita uma diferença sobre isso. Uma coisa é você ensinar alguém a lidar com a espiritualidade, com respeito, com preparo e responsabilidade. Porque para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter responsabilidade. A gente não pode simplesmente tratar as coisas como se fosse uma brincadeira. E outra coisa é você colocar medo o tempo inteiro naquelas pessoas. Tipo, se você incorporar em casa, você pode morrer. Se você ouvir ponto gravado, a entidade não vai vir. Se não tiver num terreiro, a sua entidade não vai trabalhar. Se não fizer exatamente assim, Exu não vai vir. Não vai trabalhar, não vai te cuidar, não vai te proteger e não vai te atender. Se não usar isso, aquilo, aquele objeto, aquela louça, aquele ritual, tudo vai dar errado. Percebe uma coisa sobre tudo isso? Isso não é só ensino, isso é condicionamento. E é o mesmo mecanismo que muitas religiões usam por séculos. Primeiro, te convencem que você é incapaz sozinho. Depois te fazem acreditar no seguinte: sem a instituição você estará em risco. E por fim, te colocam dependente de uma estrutura que diz pensar por você. Isso não é um desenvolvimento espiritual. Isso é domesticação espiritual. E aqui vem uma verdade que vocês precisam escutar. A entidade, gente, elas não pertencem ao terreiro. A entidade, ela não pertence ao pai de santo ou à mãe de santo. A entidade ela não pertence à casa, a entidade ela não pertence ao seu cargo, ela pertence à sua coroa, à sua ancestralidade, à sua caminhada, ao seu campo espiritual. O terreiro ele pode ser escola, lugar de aprender, lugar de convivência, lugar de troca, um lugar de fundamento comunitário. Mas ele jamais, em hipótese alguma, será dono da sua espiritualidade. Isso é muito importante dizer, porque tem muita gente que confunde. Porque elas confundem, tipo assim, ambientes ritualísticos com propriedade espiritual. E isso é muito comum hoje em dia. Se a sua entidade precisar te alertar, ela vai te alertar. Se ela precisar te parar, ela vai te parar. E se ela precisar te trazer algo com urgência, ela vai vir. Ela não precisa pedir autorização de ninguém para vir. Ela não precisa. Ela vem se ela quiser, porque ela é livre para isso. Agora vamos falar de um dos maiores terrores que andam se espalhando por aí pela internet afora. Incorporar em casa é perigoso. A pergunta certa não seria essa. Perigoso em qual contexto? Para qual pessoa? Em qual estado emocional? Com qual preparo? Com qual equilíbrio? E com qual consciência? Essas seriam as perguntas corretas. Por que dizer simplesmente
Incorporar em casa mata, que você pode morrer se você incorporar, é de um absurdo tão irresponsável, de uma falta de informação e de uma falta de consciência, porque eu já vi relatos de pessoas falando assim que minha amiga incorporou, aí ela acabou tipo adoecendo e morreu. Você já parou para pensar que talvez aquela pessoa, ela também já tinha uma condição de saúde, só que ela não sabia e acabou acarretando também isso, porque a gente pode adoecer, gente, a gente pode ficar doente, muitas coisas podem acontecer e nem sempre é a entidade que fez isso. E tá, só que daí a gente pergunta, em qual estado a sua amiga estava? Em qual consciência ela estava? Com qual preparo ela estava? Porque a questão de se incorporar é quando a gente já está muito alinhado com a nossa espiritualidade, com as nossas entidades. E se caso também a sua entidade precisar falar com você, ela vai incorporar em você em qualquer lugar. Ela não precisa estar no terreiro, ela pode incorporar em qualquer lugar, independente. Ela vai vir, vai te falar e vai ir embora. Então, tipo assim, a gente não pode culpar, não, foi por causa disso que aconteceu tal coisa. Não, porque a gente é carne, gente. A gente, é carne. A gente respira, a gente bebe, a gente come, a gente fica doente. Isso acontece muito. Só que a gente não pode ter essa irresponsabilidade de ficar falando essas coisas por aí. Porque também o que pode existir é o seguinte: falta de aterramento, o emocional está desregulado, a autoindução histérica, a confusão entre a mediunidade e o surto, obsessão, a exaustão energética, falta de discernimento e a ausência de higiene espiritual e principalmente de cansaço. Às vezes também você não dormiu direito, você tá numa situação, às vezes você tá usando algum tipo de coisa, às vezes você tá confundindo mediunidade com outras coisas. Tem que tomar cuidado, gente. Isso não significa que a espiritualidade ela está proibida fora do barracão. Porque a espiritualidade, gente, ela não nasceu dentro de quatro paredes, pintadas com pontos riscados. Porque a espiritualidade ela existia nas matas, nos quintais, nos caminhos, nas casas simples, nos fundos de terreiros improvisados, nos quilombos, nas encruzilhadas da sobrevivência, na mão das parteiras, nas rezadeiras, nas benzendeiras, nas curandeiras, nos velhos e nas velhas que atendiam sem placa, sem live e sem ego. E se a gente for lá para trás, olhar essas coisas historicamente, ver aquelas coisas que são tipo ditas como imutáveis, não nasceu pronta. Porque lá pro século XVI, XVII e XVIII, durante aquela escravização que aconteceu no Brasil, povos africanos de diversas nações e continentes foram arrancados e misturados à força. Vieram de tradições diferentes, cosmologias diferentes, cultos diferentes, idiomas diferentes. Não existia uma única cartilha existente. Até porque se a gente for comparar os cultos afros brasileiros com os cultos africanos, são completamente diferentes. A maneira que eles cultuam as entidades deles são diferentes. A maneira deles fazer as coisas também são diferentes, porque cada um tem o seu jeito único. Cada um tem a sua maneira de lidar com a espiritualidade. Porque não existe uma coisa certa e uma coisa errada. Existe a querer criar um dogma religioso e doutrinar pessoas e querer prender aquelas pessoas dentro de barracões. E é isso que acontece. Naquelas épocas existiam resistência, adaptações, segredos, preservação possível, sincretismo por sobrevivência, reorganização espiritual em territórios hostis. Porque muitos cultos ali eles precisavam acontecer escondidos, em senzalas, em matas, em fundos de casa, em irmandades também, aqueles quilombos onde os escravos às vezes se refugiavam, em reuniões discretas, e muitas das vezes as coisas que eles às vezes ficavam endemonizando, que nem as imagens de Exu, como se ele fosse um demônio, essas coisas, eram para pôr medo, pôr terror naquela época por causa da perseguição religiosa que acontecia naquelas épocas, que eram muito, muito cruéis. O que hoje a gente chama de fundamento absoluto, muitas das vezes nasceu como estratégia de sobrevivência histórica. Estratégia de sobrevivência não é a mesma coisa que lei eterna do universo. São completamente diferentes. Lá no século XIX, no início do século XX, no Brasil, as práticas afro-brasileiras que a gente tinha aqui foram sendo perseguidas,
marginalizadas, criminalizadas e estigmatizadas. Todas aquelas que envolviam a cura popular, transe, ancestralidade, encantaria, culto aos mortos, magia popular, rezas e benzimentos, elas eram retratadas como feitiçarias criminosas, charlatanismo, superstição, caso de polícia. E o que aconteceu na prática foram se reorganizando. A Umbanda, como forma religiosa organizada, nomeada publicamente no início do século XX, e se estruturou como origem e diálogo como matrizes africanas, espiritismo kardecista, catolicismo popular, pagelança e encantaria. Práticas de curas e incorporações já existentes aqui no Brasil. Ela já nasce com uma adaptação. A quimbanda, por sua vez, não pode ser reduzida ao que muita gente hoje vende como Exu só é esquerda, quimbanda só pimenta, marafo, cemitério e caveira. Quanto mais pesado, mais verdadeiro. E isso é uma simplificação grotesca, tá? Historicamente, a quimbanda foi um termo usado de formas diferentes ao longo do século XIX e século XX, muitas vezes usadas de formas pejorativas, misturada com acusações coloniais, criminalização e preconceito contra práticas de magia religiosas afros brasileiras. E depois ela também foi sendo sistematizadas em linhas, casas, escolas e vertentes. Ou seja, tudo isso, o que muitos chamam de tradição, aquela tradução física, né, fixada ali, sabe, tipo, enraizada, também passou por uma construção histórica. O problema não existia na tradição. O problema de tudo isso é fingir que a tradição é imutável, que ela não muda, como se a espiritualidade fosse estagnada no tempo. Esse é o problema. E assim, eu não estou dizendo que o fundamento, ele não existe. Existe fundamento, mas fundamento de verdade não é humilhar iniciante, zombar de quem tem pouco, medir a fé pela louça, medir Exu contra a quantidade de pimenta, medir a serenidade por quantidade de objetos, medir mediunidade pela frequência de incorporação pública. Isso não é fundamento. Tem muita gente confundindo isso. E isso é estética. Ritualística sendo usado como régua de superioridade. Símbolo como essência, forma como força, ritual com verdade, disciplina com controle, com abuso. E vamos falar a real, que eu acho que a gente já tá cansado. Tem espaços que viraram mercado. Vaidade e disputa, dependência, cobrança, humilhação disfarçada de ensino. E isso precisa ser dito, precisa ser falado, infelizmente.